Ô, gente, vamos seguir agora com outro destaque, inclusive com mais uma polêmica aqui no nosso 3 em 1. O governo de Javier Milei tem conseguido vitórias importantes junto ao parlamento argentino. Após o Senado aprovar a reforma trabalhista, agora a Câmara aprovou a proposta que reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos. Milei defendia uma redução ainda maior para 13 anos. E após a resistência da esquerda, o texto foi aprovado por 149 votos a 100 e segue agora para a discussão no Senado. O debate sobre o novo regime penal juvenil ganhou força após o assassinato de um adolescente na província de Santa Fé. Ele acabou morto por outros menores, o que gerou uma comoção em toda a Argentina e reacendeu este debate. Fábio Piperno, é um assunto extremamente polêmico, delicado, complexo, que merece uma discussão muito grande dentro da sociedade civil. É claro, todo o povo argentino teve uma repercussão muito grande, um caso que se tornou estopim para a aprovação desse projeto. Como é que você analisa essa redução da maioridade penal de 16 para apenas 14 anos? Olha, eu diria para você o seguinte, os políticos do segmento do Milei, eles defendem essa bandeira há muito tempo e ele não conseguiria aprovar esse projeto com a composição anterior do Senado e da Câmara, né? Mas ele conseguiu mudar essa configuração nas eleições do ano passado, que eram eleições aí muito importantes, bastante difíceis e de vitória improvável, até que houve, inclusive, né, o aceno lá do presidente Trump, com mais dinheiro e tal, ele conseguiu buscar, virar um resultado que parecia bastante difícil. Conseguiu com isso constituir uma sólida maioria e está aprovando rigorosamente tudo, desde uma nova reforma trabalhista até essa questão. Eu sou contra, reduzir para os 14 anos. Mas, de qualquer forma, era uma bandeira de campanha dele, né? Ô, Alangani, desde os primeiros dias do governo Javier Milei, a gente viu aquele pacotaço motosserra, que ele tentou passar ali, né, a motosserra em muitos pontos da economia, na tentativa de conseguir melhorar os índices e até mesmo diminuir, né, a inflação que estava muito alta. Mas também a gente está vendo agora a questão da reforma trabalhista, tirando vários direitos, 13º, férias, enfim, outros direitos que foram adquiridos ao longo dos anos. Agora, entrando no assunto interessante da questão da maioridade penal. Como é que você analisa também essas mudanças do governo Milei, mas especificamente essa redução? É a favor e o contra e, é claro, os prejuízos que isso pode trazer para a sociedade argentina? Olha só, eu tenho inveja da Argentina hoje do governo Milei. O Milei faz um excelente trabalho na economia, enfrenta lobbies, está fazendo uma reforma fiscal para valer, conseguiu, Piperno, trazer a inflação de 117%, decorrente lá de governos de esquerda, de responsabilidade de governo de esquerda, para 30% mexendo no fiscal. Tem muito o que fazer, claro, né? Mas saiu de 117 para próximo de 30%. Flexibilizou, mas está 35%. Flexibilizou o mercado de trabalho, porque esses direitos trabalhistas, eles acabam engessando o mercado de trabalho, então flexibiliza. A Argentina tem uma série de benefícios sociais. O problema é que, para ter esses benefícios, o país precisa produzir. Dinheiro não nasce árvore. Então, ele corajoso, cortando uma série de auxílios. A Argentina vai crescer em 2025 mais ou menos 4,5%, previsão de crescer 4% em 2026. Um excelente governo do ponto de vista econômico. Talvez, Piperno, seja hoje o melhor governo do mundo, o líder mais corajoso do mundo. Meu Deus do céu. Não, eu falo isso com convicção. Com convicção, te falo. VAR, eu tô te dando o VAR para você ter a chance. Não. Milei faz um baita governo, enfrenta as forças do atraso. Agora, redução da maioridade penal, parabéns, Milei. Um jovem de 14 anos sabe muito bem que não pode matar, que matar é errado, né? Então, tá indo aí na direção de alguns países desenvolvidos também,
que tem maioridade penal para 14 anos. Agora, o Brasil continua com 18 anos. Aqui, o jovem, com 16 anos, ele pode votar. Pode até, inclusive, cometer um crime eleitoral, mas não pode ser preso, né? Os anjinhos, aí quantos anjinhos a gente não vê com 16 anos cometendo crimes bárbaros, envolvidos com tráfico de drogas? Champinha, só para pegar um. Sim, Champinha. É um criminoso. Então, veja, o Milei acerta. E mais uma vez, algo que eu sempre te falo, Piperno, a esquerda é sempre, e é uma pauta cara para a esquerda, ela é contra o endurecimento penal. Você viu aí a votação da Argentina? Endurecimento penal é uma coisa, isso aí eu... Não, lógico que é endurecimento penal, porque você está reduzindo a idade e os anjinhos podem ir para a cadeia agora. O endurecimento penal, por exemplo, estava lá no PL antifacção. Outra coisa, quanto à questão aí da flexibilização do fim dos direitos trabalhistas como inibidor de emprego, por exemplo, o Brasil ainda tem direitos trabalhistas, alguns pelo menos, e tem quase que pleno emprego. Os Estados Unidos tem pleno emprego com baixo... Historicamente, os Estados Unidos tem pleno emprego com baixíssimo. O que eu quero dizer para você é que não há um modelo pronto em relação a isso. Poderia estar muito direito melhor. Não, inclusive, é importante trazer essa problemática em relação também ao endurecimento das regras, porque aqui a gente discutiu durante todo o ano passado a questão... Pode falar, Gani. Não, só rapidinho. Tudo bem, mas você sabe que a taxa de informalidade é muito alta e a taxa de informalidade entra na taxa de desemprego. Certo? A taxa de informalidade porque lá, então, porque o desemprego, você pergunta, você está trabalhando ou não? Não importa se é formal ou informal. Então, talvez essa taxa de desemprego seja muito baixa hoje, porque tem pejotização, porque tem informalidade, porque tem Uber, tal. Mas é um novo mundo, exatamente. Então, mas não é porque é CLT. Mas, escuta... CLT atrapalha. CLT é uma coisa... Dinossauro lá. CLT é uma coisa, emprego e desemprego é outra totalmente... Então, eu e você não, é porque você falou somos assim, CLT, mas somos empregados. Então, é porque você falou assim, o Brasil tem pleno emprego com CLT. Só que não taxa. Não falei com o senhor. Eu disse que o Brasil tem direitos trabalhistas e tem quase que pleno emprego. Mas direitos trabalhistas que vem da CLT, pô. Não só. Bom, gente, vamos lá para Brasília, porque olha só, Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque essa discussão que está tendo sobre a maioridade penal lá na Argentina é um assunto que a gente vai debater e vai trazer aqui no Brasil, porque isso está sendo discutido dentro da PEC da segurança. É um assunto que já gerou uma repercussão muito grande, alguns órgãos, algumas entidades já se manifestaram contra, outros a favor. Seria uma redução, né, dos 18 anos para 16 aqui, e é um assunto que não está muito apaziguado, é um assunto muito amistoso em debate aqui. Como é que você analisa, Zé, trazendo para o nosso terreno, trazendo para o nosso quintal, essa discussão da redução da maioridade penal? Pois antes eu queria falar sobre o governo Milei, que realmente o Gani tem razão, é um governo corajoso, muito corajoso. O governo anterior de direita da Argentina não fez absolutamente nada que prometeu em campanha e acabou perdendo a eleição, nem se candidatou à reeleição exatamente por isso. E o Milei não está fazendo um governo corajoso e a Argentina precisava desse choque. Sobre a maioridade penal, esse é um debate que se arrasta por aqui. Muitos juristas já dizem, né, que essa é uma cláusula pétrea da Constituição, né? São direitos individuais, então não podem ser modificados nem através de uma emenda à Constituição. Sendo colocado assim, é preciso entender que dá para aumentar as penas do ECA. Não há uma impunidade como se pensa, como muita gente fala, sobre crimes cometidos por menores, né? Que tem aquele nome bonito, né? De infratores, como é que é? Menores infratores, são às vezes crimes bárbaros. Nem sempre, mas crimes maus. O que acontece? 1/3 dos menores que cometem crimes são irrecuperáveis. Me dizem isso deputados aqui, pessoas ligadas a essas entidades de apoio e tudo, dizendo, olha, 1/3 é irrecuperável. Então, qual é o raciocínio? Se 1/3 é irrecuperável, 2/3 são recuperáveis. Então, qual é o raciocínio? Você joga todos na mesma sacola e condena, ou seja, coloca nos presídios para aprender a ficar muito mais bandido, né? Ou você pega e salva todos, né? Inclusive os irrecuperáveis, e você se arrisca a chegar ali na esquina e encontrar com um revólver na mão para te matar.
Então, assim, é esta a decisão que os grupos têm que tomar. Ou eu salvo todos, inclusive os irrecuperáveis. Tem psicopatas no meio disso, que já de cedo já desenvolvem, e todos sabem quem são, né? Mas não é possível fazer uma lei para diferenciar um do outro sem que eles cometam os crimes, né? Então, é muito complexa. Então, vamos para a PEC. O debate é incluir, seria uma boa ideia, incluir nesta PEC, trata-se de uma emenda à Constituição, e dar uma linha geral, não de direito individual, mas de segurança pública, né? E inclui ali a possibilidade de penalizar com as normas de maiores, porque o menor já é penalizado. O ECA é bom, o ECA não é aplicado e as penas são curtas. O juiz tem a possibilidade de simplesmente chegar e condenar. Eu gostaria que fosse assim no Código Penal, que ao chegar lá o juiz já condenasse, né? E não ficar demorando, julgamento, advogado, liminar, habeas corpus. Não, o ECA dá ao juiz a possibilidade de condenar imediatamente e já começa a cumprir a pena. Mas só que o máximo é 3 anos. Aí é muito pouco, porque não importa o limite da maldade ou do grau do crime cometido, o teto é 3 anos. O Aloysio Nunes, foi senador de São Paulo, tentou, quase conseguiu mudar essa situação. Em vez de aprovar a emenda à Constituição, aumentar a pena no ECA. Que tal? Colocar 12 anos. Aí o juiz poderia imediatamente dar os 12 anos. O ECA é bom, ele está mal aplicado. Então, assim, eu acho bom a redução da maioridade penal, todos sabem, inclusive teve uma época que o deputado Vanderlei Macris, de São Paulo, ele tinha 2 projetos. Um para proibir e penalizar quem vender bebida alcoólica para menor. E o argumento era de que menor de 18 anos não sabe o que está fazendo, que pode ser facilmente seduzido e que é crime vender bebida alcoólica para o menor e recrudesce muito a pena. No outro, era a redução da maioridade penal com os argumentos exatamente inversos, de que o menor não sabe o que está fazendo, sabe bem o que está fazendo, já pode votar. Então, veja como sobra argumento para todos os lados quando se trata assim, de um debate polêmico como esse.